Bem, gente, vamos continuar o assunto de retas, né? Geometria analítica. E esse assunto de retas, nós iniciamos vendo a parte de coeficiente angular, equação da reta, né? Equação geral, equação reduzida da reta. Agora nós vamos trabalhar as posições relativas de duas retas. Você tem duas retas, essas duas retas elas podem ser paralelas, concorrentes ou perpendiculares. Então nós temos esses três tipos, fácil de perceber a posição quando se encontra as duas retas. Então, para trabalhar essa posição relativa de duas retas, nós vamos trabalhar com o coeficiente angular, que nós vimos no início do assunto. Coeficiente angular de uma reta, coeficiente angular de outra reta. Neste caso aqui, as retas paralelas, observe que elas estão uma ao lado da outra. Então isso aqui são chamadas de retas paralelas, elas não se tocam, sempre andam uma ao lado da outra. Então o coeficiente angular desta reta R e o coeficiente angular desta reta S, quando as retas forem paralelas, são iguais. Coeficiente angular da reta R é um valor, coeficiente angular da reta S é o mesmo valor. Então, se falar no problema em retas paralelas, você vai pegar o coeficiente angular da primeira, vai pegar o coeficiente angular da segunda e vai igualar os dois coeficientes angulares. Quando as retas são concorrentes, olha aqui, elas se tocam, elas se cruzam. No momento desse aqui, existe um ponto entre as duas. Então o que vai acontecer aqui é que o coeficiente angular da reta R e o coeficiente angular da reta S vão ser diferentes. Olha o sinal aqui. Então o coeficiente angular da reta R é diferente do coeficiente angular da reta S. Porque um vai ter o ângulo agudo, que é menor do que 90 graus, e o outro vai ter o coeficiente angular. Nesse caso aqui, ele vai ser obtuso, vai ser maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. É mais ou menos assim. O ângulo forma aqui. Veja, vou mostrar aqui. Então, essa abertura aqui, ó, é o coeficiente angular quando ele é agudo. O ângulo formado é agudo. Agora, quando é obtuso, ele faz isso. Então ele passa de 90 graus, ele já fica mais aberto. Então, quando as retas são paralelas, os dois coeficientes angulares são iguais. Quando as retas são concorrentes, os dois coeficientes angulares são diferentes. E quando as retas são perpendiculares, elas se tocam do mesmo jeito. A diferença da concorrente é que quando elas se tocam, elas vão formar um ângulo qualquer. Só não pode formar o ângulo que está aqui das perpendiculares. Porque quando elas se tocam, ela deve formar um ângulo de 90 graus. Então é mais ou menos aqui. Você tem uma reta e tem outra reta aqui, ó. Ela tocou uma na outra. Então esse ângulo formado aqui, ele é um ângulo de 90 graus. Então se as retas se tocarem, formando um ângulo de 90 graus, aí você me pergunta, quando é que eu sei que o ângulo é de 90 graus? Porque no encontro das retas vai aparecer esse quadradozinho com um pontinho dentro. Esse quadrado com um pontinho está indicando que ali é 90 graus. Então quando as retas se tocam e são perpendiculares, a forma de resolver é o coeficiente angular da reta R multiplicado pelo coeficiente angular da reta S é igual a menos 1. Ou você pode usar essa outra forma. O coeficiente angular da reta R é igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da reta S. Que se obtém assim, ó. Você tem a fórmula aqui,
deixo o MR no primeiro membro igual a menos 1, e o MS que está multiplicando no primeiro membro passa dividido no segundo membro. Então pode ser calculado com essa fórmula ou com esta fórmula aqui. E aqui eu tenho um exemplo. Olha, ache a posição relativa entre as retas y igual a 4x menos 1 e 8x menos 2y mais 1 igual a 0. Esta primeira reta está na forma reduzida. A forma reduzida é quando o y fica no primeiro membro e os outros valores ficam lá no segundo membro. Já a segunda reta está na forma geral. Quer dizer, todos os termos vão para o primeiro membro e iguala tudo a 0. O que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso achar o coeficiente angular desta reta e eu preciso achar o coeficiente angular desta reta. Então o que eu tenho é, na primeira reta, forma reduzida. Na segunda reta, a forma é geral. O que é que eu tenho que fazer? Transformar essa forma geral na forma reduzida. Eu tenho que deixar as duas retas na forma reduzida. Então, como essa já está na forma reduzida, eu já sei qual é o coeficiente angular dela. Porque o coeficiente angular, quando ele está na forma reduzida, é o número que está acompanhado do x. Então, se o valor que está com x é 4, isso quer dizer que o coeficiente angular, vou botar 1 que é da primeira reta, dessa reta é 4. Então você já encontra direto. Quando está na forma reduzida, é só olhar para x. O número que tiver com ele já é o coeficiente angular. Mas quando está na forma geral, eu vou ter que transformar na forma reduzida. Assim. Esse termo que tem o y fica no primeiro membro, igual. Aí eu vou ter que levar para o segundo membro o 8x, que vai negativo, e vou levar para o segundo membro 1, que vai negativo também. Multiplico essa equação por menos 1, porque o termo de y é negativo, então 2y fica positivo, igual 8x fica positivo e o 1 também fica positivo. Então, nesse caso, eu tenho y, que é igual a 8x sobre 2, mais 1 também sobre 2. Aí você diz, por que separou? Porque o termo que está com x é o coeficiente angular e o termo que não tem x, que está sozinho, é o coeficiente linear. Então, não tem nada a ver um com o outro. Por isso que você deve pegar o coeficiente angular e dividir por 2, e pegar o coeficiente linear e também dividir por 2. Então, nesse caso, y é igual, dividindo 8 por 2 dá 4, 4x, mais, e aqui fica 1 sobre 2. Pronto. Deixei agora na forma reduzida. Se agora ficou na forma reduzida, o coeficiente angular está fácil. O coeficiente angular, vou chamar de 2, que é a segunda reta, é 4. Então aqui, ó, eu tenho o coeficiente angular e aqui eu tenho o coeficiente angular. Então, a resposta é, olhou o coeficiente angular da primeira, deu 4. Olhou o coeficiente angular da segunda, deu 4, não são iguais? Então, se são iguais, as retas são paralelas. O coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra. Então, nesse caso, resposta paralelas. Ok? Então é bem fácil. Você deve fazer sempre isso. Sempre você tem que achar o coeficiente angular das duas retas, da primeira, e achar o coeficiente angular da segunda. E vai observar. Se forem iguais, retas paralelas. Se forem diferentes, retas concorrentes. E se a multiplicação dos dois der igual a menos 1, perpendicular. Ok? Tá bom? Vamos passar agora um exercício para vocês desenvolverem. Dê uma olhada novamente no vídeo. E boa sorte aí nas questões. Tá bom? Tchau.